Você já ouviu falar dos Blue Teams e Red Teams na área de segurança da informação? O time vermelho ataca, o time azul protege, mas dentro da empresa, como que funciona bem isso? É um clima mesmo de rivalidade e disputa ou é mais um clima de parceria entre os caras que formam esses dois times? Existe isso de que Red Team é o time de elite e o Blue Team é o time da série B dos profissionais da área de segurança? Eu vou falar sobre esses assuntos logo mais depois da vinheta. Olá, eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança e privacidade. Se você nunca ouviu falar desses times, o Blue Team e o Red Team, em português seria o time azul, que é o que faz a segurança defensiva, e o time vermelho, que faz a segurança ofensiva. Este é um conceito que foi aplicado dentro das empresas e que não segregou os times, mas escolheu o que é a melhor dentro do profissional e separou entre o time que vai defender a empresa dos ataques e um time interno da empresa que vai fazer a parte ofensiva, ou seja, que vai realizar os ataques da mesma maneira que é feito na internet pelos atacantes. O que eu estou querendo dizer aqui? O time vermelho ele vai usar as técnicas, as ferramentas, os recursos que um atacante teria fora da empresa ou mesmo dentro da empresa. Tem que lembrar que existe muito o insider attack, que são ataques promovidos ou executados pelos próprios funcionários daquela empresa. Então, o Red Team ele vai fazer como se fosse uma auditoria ou um levantamento, avaliando os targets, avaliando os ativos, fazendo uma inteligência de segurança, também buscando informações fora, às vezes em fóruns, hackers ou na Deep Web. Eu trabalhei com uma empresa que durante a Copa do Mundo eles tiveram que elaborar esse time, o Red Team, ele ficou ali ouvindo o que as pessoas falavam no Twitter e em outros fóruns, para saber quando que a empresa seria atacada durante a Copa do Mundo, porque era uma empresa que fazia parte do contexto da Copa do Mundo, então estava sendo alvo de ataques por conta disso. Então, isso são ações que o Red Team pode fazer, fazer testes de vulnerabilidade, que é um pouco diferente do pen test. O teste de penetração é um teste mais incisivo, mais profundo, O teste de vulnerabilidade, ele usa ferramentas aí conhecidas no mercado para avaliar, ver se tem algum software que está fora do padrão de configuração ou que está desatualizado, que precisa de uma atualização. Já o Blue Team, ele vai trabalhar junto com os resultados encontrados pelo Red Team e vai fazer a proteção. Mas é diferente um pouco o trabalho de você falar assim, ok, o time vermelho acha todas as falhas, o time azul só vai lá e tampa os buracos. É diferente. O relatório, quando chega do Red Team para o Blue Team, ele chega, é avaliado, é feita uma análise de riscos, é pensado em diversos tipos de controle de segurança que podem ser aplicados para solucionar aquele problema, aquela vulnerabilidade. É pensado em soluções que a empresa pode adquirir ou pode modificar, mudanças de processo, mudanças de funcionário. Então, assim, não é só simplesmente, ok, chegou aqui, tem uma falha, vamos lá, vamos resolver. Ok, tem aqui um software desatualizado, vamos lá e vamos atualizar o software. Às vezes, a melhor saída não é atualizar o software, às vezes a melhor saída é trocar a solução por um software que tem menos falhas, que tem menos vulnerabilidade. E isso tudo, o Blue Team vai agir, obviamente, com o input, o que recebeu do Red Team, mas também vai contestar em alguns casos. Então, sempre depois de uma ofensiva, de um projeto, um ataque, junta os times ali. Isso vai de empresa para empresa, mas juntam-se os times ali e é discutido cada ponto do que foi encontrado, é verificado se realmente é uma vulnerabilidade, se realmente é um perigo para a empresa ou não. Às vezes, o que acontece também? O time vermelho ele vai lá e acha uma falha que
Para o cara explorar aquilo é muito difícil. O impacto para o negócio pode até ser grande, mas para o cara chegar a ter aquele ponto, então às vezes não compensa a empresa gastar, investir dinheiro em soluções de controle para algo que é tão difícil de ser atacado. Então isso tudo tem que ser levado em consideração e às vezes o Red Team não tem essa visão que é necessária aqui nesse caso para fazer essa avaliação. Existe ainda o Purple Team, ou o time roxo. O que é o time roxo? É uma composição dentro de uma mesma equipe, parte da equipe que é Red Team e parte da equipe que é Blue Team trabalhando em conjunto. Seria como na metodologia ágil, quando você monta um squad. E dentro da metodologia ágil você tem lá, chega uma questão, né, uma história para ser tratada, e você tem diferentes profissionais com diferentes conhecimentos para atacar aquela história. Então aqui também você tem um time e diferentes conhecimentos trabalhando em conjunto, às vezes juntos mesmo, dois caras, um do lado do outro, um atacando, outro defendendo, outro avaliando, para ter uma resposta mais rápida. Então a ideia do Purple Team é que não demore tanto entre a análise, a avaliação do Red Team e o Blue Team já começar a agir e corrigir as falhas. Isso porque quando a gente faz uma análise, né, de Red Team, aquilo pode levar meses. Né? Às vezes um ataque, para ele ser bem sucedido, você tem que criar códigos, você tem que testar, você tem que montar ensaios, laboratórios, e isso pode levar muito tempo. Então a intenção do Purple Team é que isso seja mais rápido, mais ágil, propriamente dito. Por isso que eu fiz a analogia aqui com uma squad da metodologia ágil. E qual que é o perfil profissional de cada um desses integrantes do time vermelho e do time azul? Vamos começar pelo time vermelho. O cara que vai trabalhar dentro do Red Team, o time vermelho, ele tem que ter mais um perfil analítico. É o cara que vai olhar para uma situação, vai analisar todos os casos possíveis, todas as entradas, todas as saídas, pensar ali fora da caixa, né, como a gente costuma dizer, mas pensar fora das regras. É um cara que ele tem que ter uma visão mais aberta do mundo, que não seja um cara que siga tanto as regras, né, que não é voltado tanto a uma hierarquia, né? É um cara meio diferente, por assim dizer. É uma área que vai exigir mais criatividade do profissional, porque ele tem que pensar várias soluções diferentes. É uma área que vai exigir paciência. Então, às vezes o pessoal fala assim, eu quero ser Red Team porque eu tenho distúrbio de ansiedade, eu gosto mais desse negócio de ser atípico e tudo mais. E eu falo assim, cara, você não sabe o que é a realidade. Às vezes, o cara do Red Team, ele tem que gastar semanas coletando informações e tudo mais, e isso exige uma paciência, que às vezes uma coisa assim, fora do normal. Então, um ataque ele não é rápido, aqui papum e fez o ataque. Às vezes leva meses para você construir um histórico, para você capturar informações e chegar ao ponto que você quer. Né? Então, tem que exercitar bastante a paciência. O cara do Red Team também ele tem que ter um foco mais de gostar de estudar tecnologias, gostar de conhecer coisas fora do padrão ali dele, não só coisas de segurança, mas ele vai ter que ler protocolos, vai ter que entender como que funciona o protocolo, para ele saber como ele pode quebrar aquelas regras ali do protocolo, de uma camada de rede ou alguma coisa. Ele vai ter que estudar dispositivos, saber como funciona aquela máquina. Então, o cara que trabalha no Red Team, ele gasta muito mais tempo pensando, elaborando um ataque do que executando o ataque propriamente dito. É muito comparado com a Polícia Civil, né? Que às vezes vai fazer uma ação, então todo mundo olha ali e fala, nossa, que legal, o time vai lá, pega em armas, vai lá e prende o bandido. Cara, você não sabe a quantidade de tempo que ele teve que gastar antes para chegar àquela inteligência de saber onde está o bandido, né? Então o Red Team ele se compara muito a isso. Então o cara tem que trabalhar muito antes de chegar a executar um ataque. Também tem que ter conhecimento de código-fonte, né? De codificação, de desenvolvimento, saber ler diferentes linguagens. Não precisa escrever em todas essas linguagens, mas
Se ele pegar lá um código em Java, um código em C, ele tem que mais ou menos entender a estrutura, o que está dizendo ali, para mais ou menos pensar como que o código funciona e tentar um ataque em cima. Também tem que ter conhecimentos em redes e infraestrutura, né? No geral, não é um conhecimento superficial, tem que ser um conhecimento bem aprofundado e por isso que o pessoal fala que o time o time vermelho ele é mais para a galera meio fora da caixa mesmo, né? Já o Blue Team, o pessoal fala que eu sou Blue Team, então eu defendo fortemente a atuação do Blue Team. O Blue Team ele é mais processual, é um cara que tem que ter mais um perfil de conhecer projetos, elaborar projetos, também tem que ter paciência, né? Porque as soluções não são implementadas rapidamente, mas ele tem que fazer uma análise de como a pessoa vai entender aquilo, vai ter que trabalhar mais as soluções de segurança, então vai ter que trabalhar a parte de RFP, comprar soluções, testar, fazer POCs e tudo mais, né? A POC é a prova de conceito, é pegar uma solução e testar dentro do seu cenário de empresa se aquele produto vai fazer aquilo que ele promete, né? Vai trabalhar também a parte mais de arquitetura de segurança, isso é bem Blue Team mesmo, de pensar todas as possibilidades ali, pensar como que a estrutura vai ser implementada. Vai trabalhar muito a análise de riscos também, isso é cargo do Blue Team. Mesmo que o pessoal do Red Team já entregue algo pronto, ó, temos esse problema aqui, você tem que fazer uma análise de risco em cima, fazer uma análise de impacto, saber qual a periodicidade que aquilo vai acontecer, se vai acontecer, né, o que o cara precisa para chegar ali, né? Então, às vezes, o pessoal olha muito, nossa, é muito chato, é muito trabalhoso. Na verdade, não é bem dinâmico também. Então, ambos os times são bem dinâmicos, né? E também, dentro do Blue Team, você às vezes trabalha num projeto para aquilo entrar em produção só no final. Então, da mesma forma que o Red Team tem que trabalhar bastante para executar um ataque, às vezes você trabalha bastante para colocar uma solução lá no final que vai resolver o problema, né? Blue Team também trabalha a parte de conformidade, então tem que ler bastante e escrever bastante. Então, se você gosta de ler e escrever relatórios, processos, você tem mais o perfil de Blue Team. Se você gosta mais de códigos e tudo mais, aí você já tem mais um perfil Red Team. Como que são as vagas dentro das empresas? Hoje em dia a gente vê muito mais empresas com os dois times implementando soluções. Isso porque essa ideia do Red Team, Blue Team é algo que deu muito certo nas empresas, né? Antes, como que a gente fazia? Normalmente você fazia um pen test a cada 2 vezes por ano, a cada 6 meses, né? E baseado naquele pen test você executava os seus trabalhos. Mas isso aos poucos se mostrou improdutivo, porque aquele cenário que o cara fez o pen test, ele muda muito rápido. Então, o custo de fazer um pentest era muito alto, o cara não tinha ideia do que era a empresa, às vezes achavam o finding, né, que é aquilo que o cara descobriu de falha, algo que não era a realidade da empresa. Então, os times aqui se mostrou ser uma estratégia melhor para a administração da área de segurança. Então, assim, hoje as empresas estão contratando muito mais esses dois tipos de perfil de profissional e hoje você encontra muito mais facilmente vagas nessa área. Bom, como que efetivamente trabalham, né, esses dois times? Eu citei ali do trabalho inicial e do Purple Team, né? Mas tem empresas, e isso vai variar de empresa para empresa, tem empresa que o time vermelho vai atacar e ele sabe quando que vai atacar, ele informa o time azul quando ele vai atacar, e isso tem prós e contras, né? Porque se você avisa o cara quando você vai executar o ataque, obviamente ele vai se preparar melhor. E isso foge um pouco do cenário real, né? E eu vou discutir um pouco mais ao longo do episódio sobre vantagens e desvantagens dessa abordagem. Mas tem empresa
que os dois times trabalham, um sabe do outro, sabe quando vai atacar, sabe que tipo de ataque vai ser feito, se é engenharia social, se é phishing, se é pentest, se é invasão, se é análise de código. Então, um sabe do outro. Tem empresa que não. O Red Team ele não avisa o que ele vai fazer, ele executa e depois ele mostra o resultado, né? Então, tem prós e contras aí também nessa abordagem. E eu prefiro mais quando o time vermelho não avisa o time azul, porque o cara não se prepara. E, obviamente, tem o Purple Team, que os dois fazem juntos. Normalmente, um gerente de projeto ou um cara que vai liderar aquele time, né, aquela equipe, ele tem já na cabeça dele todos os testes que ele quer fazer e ele chega e fala para o pessoal, ó, junta hoje o João e o José, vão trabalhar juntos aqui e vão executar esse ataque. Então, nenhum dos dois sabe o que vai ser feito, né? Ou nós precisamos testar esse programa aqui, esse sistema. Então, eles não sabem o que eles vão fazer, eles vão pensar ali na hora e vão trabalhar juntos por um determinado prazo ali, certo? Então, isso vai variar de empresa para empresa, como que o gestor da área de segurança quer trabalhar os testes, e como ele vai obter os resultados e trabalhar os resultados. De maneira geral, o que acontece em todas as empresas é que eles têm um rito no ataque, né? Isso porque os ataques, embora sejam diferentes, né, de um para o outro, normalmente ele segue essa linha aqui que eu vou comentar. A primeira fase do ataque é a fase de reconhecimento. Então vamos imaginar aqui, acabei de dar um exemplo. O gerente da squad chega lá, junta os dois caras no Purple Team e fala assim, temos esse sistema, vocês vão ter que atacar. Então a primeira fase é o reconhecimento. Qual é esse sistema, o que ele faz, quantidade de usuários que ele tem, onde ele está, se ele está na nuvem, se ele está dentro da empresa, qual a linguagem que foi feito, qual o banco de dados que usa, qual a infra que ele usa, né? Qual que é o movimento. E aí ele vai descobrindo, né? O atacante ali do Red Team vai descobrindo todas essas informações, vai testando, vai checando versões, vai chegando vulnerabilidades e vai tentando, partindo já para a fase 2, que são os ataques iniciais. Então ele vai começar a testar, ele vai começar a fazer uma escuta de pacotes, ele vai efetivamente aplicando já as técnicas e tentando buscar informações e executando ataques. Até o ponto que ele chega o que nós chamamos de comando e controle. Comando e controle é quando ele chega até o alvo, certo? Ele está dentro da empresa ali e ele consegue executar ações que o atacante quer fazer. Então, por exemplo, pensando num malware que ele invade uma máquina, ou, por exemplo, eu jogo lá uns USBs com malwares e o cara espetou o USB ligou, instalou o malware dá um sinal de volta para o atacante dizendo, olha, tô aqui já dentro da empresa, entrei, né? Então, nessa fase a gente chama que é o comando e controle. Quando você vai fazer uma análise de um sistema, significa que você chegou a uma base de dados, né? Mas você só chegou, você ainda não atacou. Você conseguiu chegar numa base de dados, você conseguiu fazer uma escuta, uma captura de senhas da parte de autenticação daquela aplicação, você conseguiu achar uma vulnerabilidade no servidor de aplicação e entrou no servidor de aplicação, você já está vendo ali as configurações do servidor de aplicação ou o servidor sistema operacional que está hospedando aquela aplicação, você conseguiu chegar dentro do sistema operacional, já consegue listar ali alguns arquivos e tudo mais. A partir do momento que ele chega no comando e controle, o atacante do Red Team vai tentar fazer os movimentos laterais, que nós chamamos. O movimento lateral é o seguinte, eu cheguei em uma máquina, dessa máquina, o que eu consigo sair? Consigo chegar na outra? Consigo chegar num desktop? Consigo chegar numa máquina de banco de dados? Consigo chegar no load balancer? Ou ele está ao contrário, né? Ele veio de fora, entrou no load balancer. Do load balancer, ele consegue chegar no banco de dados? Ele consegue escutar, né? Que recurso que ele tem? Então, o movimento lateral ele tenta partir então para outras máquinas e tentar ampliar a margem de ataque dele. Até que a gente chega na quinta fase, que é o alcance. Ou seja,
Ele chegou, ele está lá dentro, né? Ele ou ela está lá dentro já está tendo acesso aos dados. E aí você vai se lembrar de algo que eu comentei em outros vídeos aqui, e tem aqui um link no card. A área de segurança, ela trabalha 3 pilares: confidencialidade, integridade e disponibilidade. O atacante, ele vai trabalhar o lado oposto, que é o oposto de confidencialidade é a captura de dados. O oposto de integridade é a corrupção dos dados. E o oposto de disponibilidade é interrupção dos sistemas. Uma vez que ele está dentro da empresa, ele fez o alcance, a próxima fase, fase 6, ele vai atacar a empresa propriamente dito. Então, o atacante chegou, está lá dentro, ele vai tentar fazer uma captura de dados, afetando o quê? A confidencialidade. Ele vai tentar fazer uma corrupção de dados, atentando contra o quê? A integridade dos dados. Então, se você tem controles de confidencialidade, que vão proteger a confidencialidade dos dados, ele teria que inibir a captura dos dados. E aí o atacante vai testar isso. Se você tem um sistema que protege a integridade dos dados, ele vai tentar o quê? Corromper os dados para ver se o sistema, o controle que você aplicou como Blue Team, está funcional, está funcionando ali, vai recuperar os dados. E ele tenta atacar, fazer a interrupção do serviço para afetar a disponibilidade. Então ele vai tentar derrubar um banco de dados, ele vai tentar cortar um link, ele vai tentar fechar uma porta de um switch, para ver o que acontece com a aplicação. Como que a aplicação responde? Né? Se o load balancer não consegue falar com as máquinas de aplicação, o que ele vai fazer? Ou ele vai rotear para outro, ou ele vai tentar subir uma máquina na nuvem, né? Uma máquina a mais para recuperar, ele vai executar um controle ali. E aí que o cara vai testar se esse controle está efetivo ou não. E às vezes ele pode atacar o próprio controle. Então, se o load balancer tentou falar com o servidor de aplicação, não está respondendo, ele dispara um comando lá para a nuvem, subir mais máquinas de servidor de aplicação. Ele pode atacar o controle de nuvem, né, o hypervisor, para ver se ele consegue inibir que novas máquinas sejam iniciadas. Então, para tudo isso, né, isso é outro movimento lateral. Para tudo isso, o atacante, né, o Red Team, vai trabalhar, e aí talvez em conjunto com o Blue Team, junto ali no Purple Team ou não, trabalhando todas essas informações, ele vai coletar essas informações e vai apresentar o relatório no final. Bom, como que funcionam as críticas a esse modelo, né? Obviamente não há um consenso dentro da área de segurança, como vocês veem aqui eu falando, tem muita coisa que se discute bastante, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, existem algumas críticas com esse modelo de Blue Team e Red Team. A primeira delas, e que todo mundo começa, é que isso não testa o mundo real. Por que não testa o mundo real? Porque o cara do Red Team, ele trabalha para a empresa. Então, na hora que ele vai fazer o que eu comentei agora há pouco, um ataque para indisponibilidade de um ambiente, ele sabe algumas coisas que ele não pode executar, que senão ele realmente vai derrubar. Você imagina um cara do Red Team derrubar um banco, né? Derrubar o sistema bancário daquela empresa. Ele provavelmente vai ser demitido, né? Então, para ele não fazer isso, ele chega até alguns pontos e ele para o ataque. Ele cessa e fala, ó, cheguei até aqui, posso ir além, mas eu não fui porque vai afetar o sistema, vai afetar a empresa. No mundo real, o atacante ele não tem esses limites. Ele vai para cima e ele vai derrubar um sistema. Então, existe aí uma comparação que o Blue Team e Red Team não é a mesma coisa que a vida real e por isso não deveria ser praticado pelas empresas, né? Outra crítica que existe é que o atacante, no caso do Red Team, como ele trabalha dentro da empresa, ele tem informações privilegiadas. Isso não tem como a gente evitar, porque ele trabalha ali, ele vai almoçar com os caras, ele conhece o pessoal de dentro, ele sabe o nome das pessoas, né? Então, assim, essas informações privilegiadas, ele acaba usando isso dentro do sistema. Ele sabe qual é a linguagem de programação, ele sabe como que é a arquitetura de software, então ele fatalmente vai usar isso.
Mas, por outro lado, a gente pode pensar o seguinte, ele tem as informações que um atacante interno teria, um insider, né? Então, de certa maneira, não vale a pena você falar que contestar que ele tem informação privilegiada, porque um insider também teria, talvez as mesmas informações privilegiadas, né? Os ataques de engenharia social, essa é a terceira crítica, os ataques de engenharia social eles seriam facilitados por um funcionário, mesmo porque ele conhece todas as políticas da empresa e tudo mais, e às vezes ele é uma pessoa conhecida. Então, como que eu posso falar assim, olha, o cara trabalha já 2, 3 anos da empresa, se ele vai em um escritório da empresa, ele vai conseguir entrar porque ele tem acesso, as pessoas conhecem, por mais que ele tente entrar sem crachá, né? As pessoas conhecem, vão abrir uma porta para ele, porque é uma pessoa conhecida, um rosto conhecido ali. Então, obviamente, um cara do Red Team ele não vai executar um ataque de engenharia social, porque ele seria facilitado, né? Aí, nesse ponto, ele tem que contratar uma empresa, contratar uma pessoa externa para fazer esse tipo de ataque, né? O cara do Red Team ele também tem uma outra crítica, que é a limitação de recursos. É um recurso de tempo, é um recurso, né, que está ali limitado, às vezes ele tem uma semana para executar um ataque. Dinheiro é um recurso limitado, quando ele é Red Team, que ele tem que trabalhar com um certo orçamento. Na vida real a gente não tem isso, principalmente se tratando de ataques comerciais, né, de espionagem comercial. Quando eu contrato um atacante para buscar informações confidenciais daquela empresa para benefício concorrente, né? Então eu trabalho na empresa X, meu concorrente é a empresa Y, eu peço para um atacante atacar a empresa Y para trazer informações de lá de dentro e eu tenho informações privilegiadas na minha área de negócio. Aí o dinheiro é praticamente ilimitado, porque o retorno financeiro é tão grande que o cara investe lá um mês de um atacante para obter informações. Software e hardware também, em algumas empresas, tem essa limitação. A empresa às vezes não tem dinheiro para comprar uma ferramenta específica, o cara tem que trabalhar com ferramentas que são open source, que às vezes não tem atualização imediata. Então o atacante ele está numa visão mais privilegiada, porque ele tem software e hardware, em alguns casos, infinitos, né? O cara dentro de uma empresa, por exemplo, preciso fazer uma análise, quebrar um hash, né, de senha. Então ele pega um banco de dados lá, ele quer quebrar o hash daquele banco de dados, ele teria que ter um grid de máquinas ou máquinas com processadores gráficos, certo? Para fazer aquela quebra mais rápida, no menor tempo, e a empresa não investe nisso, certo? Porque é um investimento pontual para executar um ataque, depois a empresa nunca mais vai usar aquele grid. Então a empresa fala, não vou investir nisso. Ou não vou investir mesmo em locação de um grid só para fazer um ataque num banco de dados de senhas, né? Então essa limitação é uma crítica do Red Team que às vezes acontece, não são todas as empresas que têm dinheiro, recursos infinitos. E por fim, uma das críticas aqui que eu anotei é a limitação jurídica. O cara que trabalha dentro da empresa, a área do jurídico lá, o departamento legal, né, os advogados, eles vão em cima do atacante, né, mesmo porque ele é um funcionário, e impõem uma série de barreiras para ele. Olha, não pode isso, não pode aquilo, porque se você fizer isso, você pode vazar uma informação privilegiada ou informação de um cliente. Isso você também não pode atacar, porque se o sistema cair, a empresa vai ter prejuízo e tudo mais. Então a área jurídica vai impor uma série de barreiras ali para que o ataque aconteça e que tira a situação real do ataque, né, em cima da empresa. E por outro lado, existem algumas vantagens também nesse processo, né, de você ter um Red Team e o Blue Team. A primeira vantagem que todo mundo comenta é que é um teste contínuo, certo? Como eu expliquei agora há pouco, antigamente o que a gente fazia? 2 vezes por ano ou a cada 3 meses, né, a gente solicitava que uma empresa externa viesse e fizesse uma varredura, um scan de vulnerabilidades, um pentest na empresa,
Eles iam embora, traziam para nós um relatório grande, e aí você pegava aquele relatório, bom, vamos ver aqui o que a gente precisa corrigir, né? As falhas que eles encontraram. E aí você corrigia todas aquelas falhas, daqui a 3 meses começava tudo de novo. Era como um processo de auditoria, certo? No Red Team, isso é um teste contínuo. Então, a cada vez que você vai lá, faz um novo patch na sua aplicação ou uma nova versão da sua aplicação, você já pode pedir para o Red Team avaliar. Então, é um time que está ali mais à sua disposição, né? O ciclo de vida de testes é bem mais rápido, né? Você também pode encontrar problemas, né, usando o Red Team e o Blue Team, problemas que ninguém percebeu antes. Antes, quando você tinha só o Blue Team e a consultoria vinha de fora, às vezes eles achavam coisas que não tinham nada a ver, e por eles não conhecerem a realidade da nossa empresa, eles também tinham coisas que eles não pegavam, problemas que eles não pegavam. Por outro lado também, nós como Blue Team, somente, né, só o time de segurança defensiva, a gente estava tão dentro da empresa que a gente não via o externo. Você trabalhando com o Blue Team e Red Team, esses caras do Red Team, às vezes, eles têm uma visão externa, mas eles estão dentro da empresa. Então, essa sinergia de estar dentro da empresa, ter uma visão externa, auxilia muito em encontrar problemas que ninguém percebia antes, né? Quando você tinha só a consultoria que vinha e prestava o serviço pontualmente. O Red Team, como eu comentei também, ele pode dar uma visão do insider, do ataque interno. E a gente sabe que hoje nas empresas nós temos mais ataques dentro da empresa do que fora da empresa. Então a minha maior preocupação é o insider do que o cara externo. Mesmo porque o insider ele tem muita informação, ele tem privilégios, ele tem direitos dentro das aplicações. Então, para um funcionário da minha empresa cometer uma fraude internamente, é muito mais provável do que um cara externo cometer uma fraude. Existe também o caso da corrupção, né? O cara externo, ele corrompe o meu funcionário, que vai ceder informações para o cara que está fora fazer um ataque. Então, às vezes a gente recebe um ataque, toma um ataque lá e fala assim, poxa, mas da onde que veio isso, né? Informação privilegiada que foi adquirida no mercado ilegal, e aí o atacante conseguiu ter acesso a informações ou senhas que estavam ativas em serviços, né? O cara usou uma senha de serviço para executar um ataque. E de maneira geral, você ter Red Teams e Blue Teams, ele tem um custo total menor do que o modelo que era antes, com análises periódicas ou auditorias periódicas. O custo total, né, de você ter profissionais contratados sai mais barato para a empresa, certo? Por quê? Porque é um funcionário que está ali, ele vai, a produtividade dele é maior, então o custo total dele, né, em cima do que você paga como salário e o que ele te provê como recurso, né, como lucro, né, o custo total dele sai menor do que investir somente uma consultoria. E também no outro modelo, né, que a gente usava consultorias, cada vez que você ia fazer uma auditoria ou um teste, você tinha que usar uma consultoria diferente, né? Porque senão a própria consultoria fica viciada e sempre vai procurar os mesmos problemas. E isso tem um custo, né? Quando você não tem um contrato longo com uma empresa e você tem que ficar contratando diversas empresas no mercado, isso tudo gera um custo maior, né? Então, ter o Blue Team e o Red Team se mostrou uma alternativa mais econômica para as empresas. Por isso que ele está sendo aplicado em várias empresas que nós conhecemos aqui, principalmente no mercado em São Paulo. E qual que é o futuro, né, dessa área entre os times? O que pode se esperar para você que está começando na carreira da área de segurança e pensa em trabalhar e já está pensando, bom, daqui a 2 anos ou 1 ano eu quero estar dentro do Blue Team ou do Red Team. Bom, existem hoje várias ferramentas que fazem a automação dos testes. Então, hoje já se comenta e se especula que no futuro essas ferramentas de automação
vão tomar o lugar dos Blue Teams e Red Teams, né? Ou só do Red Team, pelo menos. Por quê? É uma ferramenta que eu faço um deploy de uma aplicação, isso tem muito em DevOps, né? Ou empresas que trabalham aí com esteiras de integração contínua, de deploy contínuo, né? Cada vez que você solta uma nova release, ferramentas então de automação vão lá e vão testar o código, vão testar vulnerabilidades, já tem testes meio prontos que eles vão aplicar em cima da infraestrutura também. Então, a cada vez que você tem uma mudança de infra, eles executam uma bateria de testes e essas automações aí são mais rápidas, elas trabalham aí noite e dia, não tem igual um funcionário, né, que trabalha somente das 8 às 6. Então, por conta dessa automação, talvez diminua o número de profissionais em Red Team, Blue Team, mas existe até uma especulação que isso vai acabar. E também nós temos aí amplamente utilizado e cada vez mais desenvolvida a inteligência artificial na área de segurança de informações. Eu pretendo trazer um episódio somente relacionado à aplicação de inteligência artificial. Eu estou em contato com um amigo meu que trabalha muito nessa área e conhece muito desse conceito, né? E eu estou conversando com ele para a gente tentar uma entrevista aqui. Mas a inteligência artificial aplicada dentro dos testes de segurança, ele tem uma velocidade muito maior de aplicação do que humanos ali trabalhando dentro de uma análise. Ele consegue executar ataques bem mais dinâmicos, não para de executar os ataques, né? Então também, da mesma forma que a automação, não dá 6 horas e o profissional para de trabalhar, ele pode continuar trabalhando 24/7. A inteligência artificial, ela pode contar com fontes de informações que são enormes e que um ser humano talvez não consiga ler o suficiente ou ler em tempo suficiente para aplicar. Então, como essas inteligências artificiais, a computação cognitiva, tem acesso a informações, inclusive da Deep Web, eles conseguem simular e criar novos ataques que talvez um humano não criaria, ou ele não pensaria daquela forma. Isso porque, além das bases de informações, a computação cognitiva, a inteligência artificial, né, o Deep Learning, eles não têm o viés humano. Então ele não tem a limitação, os paradigmas que o ser humano tem. A gente sabe, nós como profissionais, a gente aprende uma série de coisas e às vezes você está fechado, a sua visão está fechada naquele mundo que você aprendeu. Então se você sempre aprendeu protocolos de rede a partir do TCP/IP, você não conhece outros protocolos de rede e outras vulnerabilidades que haviam antes. Então o fato de uma inteligência artificial ter acesso às informações e não ter esse viés limitante, ela consegue aplicar, por exemplo, testes em vulnerabilidades que existiam em outros protocolos de comunicação, como SPX, IPX, ARP, aplicar em protocolos TCP/IP, por exemplo. Algo que um humano talvez nunca faria, porque ele não teve o conhecimento de tecnologias mais antigas. Mas a inteligência artificial, como ela tem essas informações, essas fontes de informação, ela vai tentar aplicar, inclusive, coisas que já não estão mais em uso, né? Vulnerabilidades em cima de serviços que não estão mais em uso, mas aplicado à tecnologia mais moderna. Por conta disso, se espera e tem se demonstrado que a inteligência artificial na análise de vulnerabilidades e pentests está se mostrando muito superior ao que um humano faz. Mas ainda hoje o custo é muito alto, então as empresas não estão conseguindo usar esse tipo de ferramenta, a menos que é uma empresa que tem um fluxo financeiro muito grande e ataques muito grandes. Aí sim vale a pena investir em computação cognitiva para isso. Hoje não é a realidade, não está tão democratizado assim, então isso fica para tema futuro, né? Então o futuro dos Red Teams e Blue Teams
está na mão da computação cognitiva e da inteligência artificial. Bom, isso era o que eu tinha para falar hoje sobre esse tema, né, entre a briga entre os Blue Teams e Red Teams. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, assina o nosso canal, atente às nossas mídias sociais. Eu divulgo aqui os meus vídeos e o podcast em diversas mídias. Compartilhe isso com seus amigos, se você gostou, certo? Vamos agregar mais conhecimento aqui e estou sempre à disposição. Se você tem algum tema que tem interesse, que eu gostaria que eu falasse aqui, né, você pode consultar o meu site, sobiec.net, e aí você pode enviar o seu pedido e eu vou processar aqui, gravar um vídeo para você ou um podcast sobre o tema que você gostaria de saber mais, ok? Fico aqui e, como sempre, fique seguro!